que é muito importante porque, em caso de fósseis de Ubajara e da Serra de Ibiapaba, os fósseis eles são muito difíceis para a gente tirar de lá. Então, como a gente não vai conseguir tirar eles de lá, é muito bom que a gente utilize a escala e registre com foto, porque aí a gente chama o registro in situ. O fóssil vai ficar lá. E também a gente utiliza, dependendo da região, a gente vai utilizar materiais diferentes, como martelo e esse materialzinho aqui que a gente vai bater e quebrar a parte, a rocha, para tentar deslocar o fóssil. Em alguns lugares isso vai ser mais fácil, em outros lugares vai ser muito mais difícil. O caso de Ibiapaba, a gente tem que realmente trabalhar muito pesado para poder tirar eles, então a gente prefere que eles fiquem lá. Já os fósseis do Cenozoico, a gente opta por fazer escavações mesmo, utilizando pá, utilizando essas vassourinhas, peneira também, porque, principalmente quando esses lugares são exumados, porque, nesse caso, os depósitos de tanque eles são utilizados por moradores. Os depósitos de tanque, eles são uma fonte incrível de água para os animais dessas pessoas. Então, basicamente bebedor natural. Então, a pessoa vai levar lá seus bovinos, seus caprinos, vai levar os porcos também para beber água. É uma fonte muito incrível. E na seca, quando está secando, eles começam a cavar mais fundo. E quando eles cavam mais fundo, é aí que eles acham os fósseis. E acabam, às vezes, até quebrando os mesmos. Dada isso, a gente utiliza as peneiras para poder pegar pequenos fragmentos de fósseis. E também essas vassourinhas aqui. Em caso de caverna, a gente utiliza os nossos EPIs, né? Individuais, que são os nossos capacetes, né? Porque ninguém quer que a gente toda uma pedra, cair numa barra. Estalactite gigante cair na nossa cabeça, a gente quer evitar, né? A gente quer evitar um pouquinho. Pronto, a gente conseguiu tirar os fósseis. E agora o próximo passo é completamente visíveis e bonitões lá pra gente. Então a gente vai utilizar o material de preparação, principalmente material de dentista. Todo esse material aqui é mais de dentista. E alguns até improvisados. Então a gente vai raspar para deixar esse fóssil o mais bonito possível. A gente vai deixar ele o mais bonitinho possível, mais visível, para a gente poder passar para a próxima parte, que é a parte da identificação. Que a gente chega aqui e, ok, eu peguei esse fóssil, mas o que é que ele é? Então a gente começa a fazer a ou discos intervertebrais. Esses discos eles são dois tipos de tecido. A parte externa nós chamamos de anel fibrose e a parte interna de núcleo pulposo. Ele serve para amortecer impacto, dar flexibilidade ao tronco, porém, com o mau uso da coluna vertebral, nós podemos desenvolver nenhum disco. Essa aqui não está tendo a representação. No meu laboratório tem esse reparo. Então, tendo o privilégio, esses laboratórios, vocês são lá biologia. Biologia. Eu sou formado em biologia na Universidade Estadual Vale do Paraú, com especialização em bioquímica, agora estou no mestrado aí em biotecnologia, tentando aí bastante corrido. Muitas pessoas se descobriram inventaram o automóvel, as pessoas morreram à frente do aço. Até inventar o automóvel, uma obrigação muito simples, um banco do automóvel, chamado coxa de cabeça. E o coxa de cabeça ali não é de enfeite não. É um equipamento, assim como simples de segurança. É um equipamento de segurança. O que você está achando da nossa querida viagem hoje? Quente. É um lugar bem quente, assim, ainda mais aqui em Sobral, né? Rodeado pelas cordilheiras dos Andes, né? E agora nós vamos para Paleontologia, como é? herbário. Não é herbário. É não, é Paleontologia. Herbário. Começando a falando das regras do laboratório, a importância desse laboratório, a gente entrar aqui na anatomia em si. Eu já disse esse laboratório foi elaborado em volta de 2001, na chegada do curso de medicina para Sobral. Ele é um laboratório real, trabalhando com peças reais. Temos algumas peças sintéticas para auxiliar as peças reais. Eu coloquei algumas aqui. Mas tudo que a gente tem de sintético, a gente tem no real.
peças que eu coloquei em teste, a gente não vai ter um real estoque. Ele estava no formol, e aí se tirasse, ninguém ia aguentar o gelo. As outras peças que estão fora são cadáveres, peças também fragmentadas, já estão há uma semana só. Então, eu estou conseguindo tirar tudo. Por isso que eu coloquei esse teste. Então, no laboratório que a gente utiliza, vamos utilizar 6 cursos, 3 da federal, 3 da estadual, e a gente utiliza esse laboratório para receber visitas de institutos, técnicos, colégios, técnicos, colégios públicos. A gente prova sempre o público, seja a área pública. Colégios particulares, geralmente, a gente não aceita porque também tem uma grande demanda. Começar a ser catalogadas, começar a ser estudadas. Mesmo antes do Cristo, já existia estudos anatômicos. E como se deu esses estudos anatômicos? Necessidade e ao mesmo tempo curiosidade. Então, o estudo, as descobertas, elas vêm por 2 vias. Com a necessidade de descobrir algo, com a curiosidade. E aí, entre essas duas, pode de repente surgir algo inesperado. Às vezes eu estou pesquisando algo, tentando descobrir algo, e pelo erro da pesquisa, eu consegui descobrir algo que eu nem imaginava. A penicilina, descobri por acaso. Você estava pesquisando algo, descobriu algo, não tem isso. Então, no estudo da anatomia, era a necessidade de curar as enfermidades. Principalmente os soldados que iam para a guerra, eram feridos, eles começaram a estudar a anatomia. A primeira anatomia a ser estudada foi um cadáver de animal. Começaram a estudar de animais, em seguida começaram a estudar a anatomia humana. E então, longo período, mais de 150 anos, a anatomia humana foi proibida de estudar a anatomia humana. E aí fizeram a anatomia comparada. Chegaram nos achados animais, nos achados morfológicos, nos achados morfológicos humanos, começaram a comparar. Esse osso é um número. Será que ele parece com um número de algum animal? Aí começaram a ver semelhanças, né? Alguns órgãos, algumas estruturas. Alguns animais têm estruturas internas diferentes da humana. O suíno, o porco, o coração dele é idêntico, não muda nada. Nada. A pressão cardíaca, o tamanho, os vasos sanguíneos, tudo. A única coisa que muda, DNA, fator genético. O ponto desse fator genético que ainda não conseguimos, por meio científico, fazer o transplante do coração suíno para o humano. Já até foi feito, mas o corpo rejeitou. Seria idêntico. O intestino grosso, o intestino delgado, são molas triplas, idênticas. Ou seja, 90% das vísceras do corpo é idêntica às vísceras do humano. O intestino delgado, o duodeno, o intestino grosso, idêntico ao do humano. O estômago dele perde o formato porque ele acaba comendo muito, é que nem o nosso também. Quem tem a barriguinha já não tem mais o mesmo formato do estômago. O formato original já era. Está uma bolsa, está uma sacola. Mas ele tem um formato de J invertido. Uma pessoa que mantém uma alimentação ali normal, sem exagerar a quantidade de alimento. Quando você começa a comer muito, principalmente quando você come bebendo líquidos, água, refrigerante, aí o que acontece com o estômago? Dilata. Aí ele vira uma sacola. Aí todo aquele formato de bolsa total. O esqueleto axial e o esqueleto apicular. O esqueleto axial corresponde ao esqueleto do neuroeixo, é formado pelos ossos do crânio, os ossos do tórax e coluna vertebral. Então, os ossos que compõem aqui o esqueleto axial. Já o esqueleto apicular é o esqueleto formado aqui por 126 ossos, que são os ossos dos membros superiores, tanto a cintura escapular como o membro superior, e o membro inferior, a
estrutura pélvica justamente como é inferior. Isso forma o esqueleto apicular. Eu tenho 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apicular, formando aí 206 ossos. Esses ossos são classificados em ossos longos, chatos, ossos fundos, ossos regulares e ossos pneumáticos. O osso longo é aquele osso cujo comprimento dele é superior ao seu diâmetro. Então, até as nossas falanges, a menorzinha, é considerado osso longo. Por quê? O comprimento ainda é superior ao diâmetro. Então, qualquer osso de comprimento superior ao diâmetro é considerado osso longo. Já o osso curto, o seu diâmetro é maior que o comprimento, que é considerado osso curto. O osso regular é aquele osso que você não consegue definir geometricamente. Você não sabe se ele é quadrado, se ele é retangular. Você consegue definir. Mas o nosso coluna vertebral é chamado de ossos irregulares. O osso plano são os ossos do crânio, a escápula também é considerada a parte do osso plano, ou osso laminar. Os ossos do crânio, nele a gente tem que encontrar em alguns ossos do crânio, principalmente o osso frontal e maxilar, nós encontramos o osso pneumático. Esse osso ele tem uma cavidade, no centro da testa, no labela, na região, ela é oca. Essa cavidade oca é mais de seio da face, seios paranasais, da face. E esse osso, essa região, é o osso pneumático, porque esse orifício ele contém ar, o pneumático. E serve para quê? Para manter a pressão, equilibrar a pressão intracraniana, principalmente na região facial. Então, quando você desenvolve alguma inflamação desses seios, sinusite, por exemplo, você fica com aquele aspecto de dolorido, peso, fica pesado nessa região. Entendeu? Todos esses orifícios comunicam com o olho. Com o olho. Por isso que uma pessoa que está com sinusite bem acentuada, essa pessoa ela pode ter um